Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor que volta a campo só no dia 20, né, contra o Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo já está no mercado, né, atrás de meia e de laterais. E alguns nomes começam a surgir, né? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que entrou na briga com o São Paulo e Grêmio pelo lateral esquerdo, o Wendel. Atleta revelado no Londrina, com passagem por outros clubes antes de se destacar no Grêmio e ser vendido para o Bayer Leverkusen. Na Alemanha foram 7 temporadas e ele está desde 2021 no Porto. Passagem está terminando no futebol português, contrato até junho de 25, mas o Porto decidiu que não vai mais utilizá-lo. Ele esteve em campo em apenas 2 partidas na atual temporada. Existe uma chance real de uma rescisão do contrato de forma amigável na virada de dezembro para janeiro. Dessa maneira, o Wendel voltaria sem custos para o futebol brasileiro e é nesse contexto que o São Paulo e o Grêmio negociam com o Wendel há algumas semanas. Informação quente é de que o Cruzeiro entrou na parada para contratar o Wendel e com mais capacidade e poder financeiro do que os dois concorrentes. Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, decidiu abrir os cofres recentemente, inclusive já se acertou com o Gabigol. Só para arrematar em relação ao Wendel, notícia bastante ruim para o torcedor do São Paulo, até porque o tricolor tinha no Wendel, 31 anos de idade, o seu grande trunfo para a lateral esquerda. Vale a lembrança de que o Wellington deixará o Morumbis no fim desse ano. Preciso te atualizar agora sobre o São Paulo e a busca por um meia atacante. Já havia contado no vídeo do fim de semana que o São Paulo tem 2 alvos preferenciais para 2025. Um lateral esquerdo para substituir o Wellington e um meia atacante, um camisa 10. A avaliação dentro do São Paulo de que o tricolor hoje não tem um cara para armar o jogo. E o Lucas Moura e o Luciano não têm funcionado bem improvisados. Diante disso, o nome do Oscar é uma prioridade, embora exista pessimismo no Morumbis de que esse negócio possa acontecer, até diante das várias propostas que o Oscar terá. E é aqui que surge uma possibilidade, mas, bom, deixa eu explicar. Durante o programa do Nicola desse domingo, com altíssima audiência, inclusive, alguns torcedores do São Paulo quiseram saber se Igor Coronado, do Corinthians, poderia ser um alvo. Jogador que perdeu espaço no timão, tem sido bem pouco utilizado, a reserva do Garro, também está atrás do Carrilho. Ganha 2 milhões de reais por mês, tem contrato até dezembro de 2026. É bem verdade que a partir do próximo ano ele deixa de ter direito a luvas e seu salário vai cair para algo na casa de 1.600.000 mensais. Mandei mensagem para o empresário dele, para o Rafael Brandino. Brandino, São Paulo te procurou, existe alguma sondagem, alguma possibilidade desse negócio sair? E o Brandino disse, abre aspas, ninguém me procurou, não tem absolutamente nada e ele segue no Corinthians, fecha aspas. Igor Coronado, que em 42 jogos com a camisa do Timão, soma 4 gols e 5 assistências. Você, São Paulino, gostaria que quem fosse contratado para ser o 10 do tricolor? Não vale pensar em nomes extremamente caros, levando em consideração que o São Paulo não terá grana para enormes investimentos. Agora sim, José Paes já tá lá? Tá ligadão? Como é que é, Zé? Notícias do São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Bora falar do São Paulo, que venceu no sábado, né? Ganhou do Atlético Paranaense lá no Morumbis, rodada importante do Campeonato Brasileiro. A vitória veio no finalzinho com um gol do André Silva. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse jogador. São Paulo só volta a trabalhar aqui no CCT da Barra Funda na próxima quarta-feira. E aí na quarta e na quinta, o São Paulo, o elenco ali, o grupo de jogadores, vai passar por uma bateria de exames já para adiantar os exames da pré-temporada de 2025. A gente sabe que a pré-temporada esse ano vai ser muito curta, a CBF mudando o calendário, o São Paulo com essa questão de viagem para a Flórida, então vai adiantar. É bem verdade que em anos anteriores o São Paulo também já fez isso, né? Então médicos do Albert Einstein virão aqui, os jogadores vão passar aí por eletrocardiograma, teste ergométrico, teste no coração, o pessoal do SEMA vai vir aqui também, vai testar a visão da rapaziada, vai ver como é que tá o ouvido, garganta, dentistas também virão aqui até o CCT da Barra Funda. A gente sabe que muitas doenças entram pela boca, então dentistas aqui também. Enfim, vai ser uma bateria aí, 2 dias de exames no CCT da Barra Funda, já avisando a temporada de 2025. Por falar aí em exames, né, em médicos, testes clínicos, o Luiz Gustavo teve um problema, né, um problema físico aí no jogo contra o Atlético Paranaense. Com 20 minutinhos de partida ele precisou ser substituído, sentiu a coxa esquerda e pode ser desfalque no próximo jogo do São Paulo. E quando que é o próximo jogo? Só no dia
20 de novembro, sem ser essa quarta-feira agora, a outra semana lá, então o São Paulo vai pegar o Red Bull Bragantino fora de casa às 4h30 da tarde. Por que esse horário? Porque é feriadão, né? Dia da Consciência Negra. O jogo, então, às 4h30 da tarde. Inclusive, estarei lá, viu, Michele? A escala já saiu, estarei lá trazendo tudo ao vivo aqui, o pós-jogo para vocês no Gazeta Esportiva. Notícia boa desse jogo contra o Atlético Paranaense foi a volta do Alisson, né? Do médio volante do São Paulo, que tinha fraturado o tornozelo lá em 17 de julho contra o Grêmio. Depois de quase 4 meses, voltou a atuar pelo São Paulo, entrou no segundo tempo, muito emocionado, depois também bateu um papo com a gente da imprensa. É mais um jogador importante para ajudar o Zubeldia nesse restinho de temporada. São Paulo brigando por G4, o G4 aí vai aumentando. O Flamengo tá ali na beirinha do G4. Se entrar no G4, o G4 vira G5. O São Paulo hoje é o 6º, tem 57 pontos, tá brigando ali por uma vaga direta, como a gente vem dizendo nos últimos dias, na Libertadores do ano que vem. A ver se vai conseguir, se o G4 vai virando G6, G7, vai chegando até o São Paulo, ou se o São Paulo vai entrar lá de fato no grupo dos 4 primeiros. Escutei tudo. E aí, Miller, nosso São Paulo, como é que vai ficar? Olha, Michele, o São Paulo tá ali nas primeiras colocações, né? Pode ser que chegue até a 4ª posição, porque o Flamengo, depois do título da Copa do Brasil, vai dar uma relaxada, até porque já tem vaga garantida no ano que vem para a Libertadores. Então o São Paulo tem que se aproveitar disso. Faltam poucos jogos, o São Paulo tem crescido bastante, né? 2 vitórias consecutivas, isso é muito importante. Ganhar, vencer, principalmente fora de casa. Então acredito que o São Paulo, nesse momento, está bem. Se reencontrou com as vitórias, e isso é o mais importante. É isso aí, é mais importante, e o São Paulo tem que ficar mesmo com esse foco na Libertadores. Só lembrando que o Flamengo já está na Libertadores, então ele abre G5, né? Então não vai ser o Flamengo que vai estragar a classificação do São Paulo para uma vaga direta da Libertadores da América. Porque o Flamengo estando acima do São Paulo, ele abre a 5ª vaga para entrar direto na Libertadores. O São Paulo hoje é o 6º. Então, Xará, só te cortando rapidinho, o São Paulo vai brigar com o Inter, né? Com o Inter. Que é o melhor... Que é o melhor time do retorno. É o líder do retorno, exatamente. Tem 59 pontos. Tá jogando muito. Tá jogando muita bola, não perde a 14 jogos. Tem uma partida menos também? Não, tá igual. Tá igual, né? O número de partidas... Mas ele ultrapassou o São Paulo, não? Ultrapassou. O Inter tem 59 e o São Paulo 57. Então, nessas últimas 5 rodadas, o São Paulo tem que tirar esses 2 pontos do Inter para conseguir essa vaga direta na Libertadores da América. Porque o Fortaleza já tem 63, está em 3º. Já é mais difícil. O Fortaleza está mais perto da liderança do que de ficar fora do G5, que dá a vaga direta para a Libertadores. Então, São Paulo e Inter polarizando a disputa pela vaga direta para a Libertadores da América, Michele. Bom, o gol do André Silva no sábado abriu o debate sobre a vaga de titular no ataque do São Paulo. O José Paes está de volta agora para falar sobre a chance do Caleri ir para o banco. Já? Pois é, Michele. A chance, eu já vou adiantar para vocês aí, é bem pequena, segundo o que disse o professor Luiz Zubeldia lá pra gente, depois dessa vitória importante do São Paulo contra o Atlético Paranaense no Morumbis no sábado. Mas o André Silva, ele tem números, digamos, interessantes para um cara que chegou nessa temporada aqui no São Paulo, né? São 38 jogos, atuou em 17 partidas como titular, já marcou 7 gols, tem 3 assistências e foi o grande responsável pela vitória no final de semana, né? O Caleri, ele não marca um gol no Campeonato Brasileiro desde o dia 3 de agosto na vitória do São Paulo nesse mesmo Morumbis aí contra o Flamengo, vitória por 1-0, gol do Caleri. Depois desse período aí do 3 de agosto, é bem verdade, ele marcou gols, marcou nas oitavas de final da Libertadores contra o Nacional, nas quartas contra o Botafogo, aquele fatídico jogo da volta também no Morumbis, mas Campeonato Brasileiro, o homem parou de balançar as redes. E São Paulo, para terminar, então? Então, né, o Caleri no Brasileiro... Pois é, o Caleri no Brasileiro tá numa seca danada, 3 meses sem marcar um gol, para um centroavante isso é muito ruim, né? Ele marcou gol em outras competições, Por que acontece isso? Eu queria saber do Miller. Ô, Miller, o que acontece que um cara que é tão farejador de gol... Então, o Miller falou ontem, né, Xará, no Mesa Redonda, que é porque a bola não chega nele, mas a bola tá chegando no Luciano, tá chegando nos outros que estão fazendo os gols. O Caleri que não tá fazendo gol. Mas ele tem sua limitação técnica, né? Bom. A Disney, quando pegava os crocodilos lá da África e trazia pra Disney, né? Só que os crocodilos não cresciam. Aí descobriram que tiraram os crocodilos do seu habitat. O Caleri não pode ser do habitat dele, que é a área. Senão ele não cresce, ele não joga, tecnicamente é limitado. Ele joga bem dentro da área, só que dentro da área a bola precisa chegar nele. E a bola não está chegando. Eu estava sábado no jogo lá contra o Atlético Paranaense, o jogo foi ruim tecnicamente.
O Caleri só pegava a bola, a gente fala que a bola suja, né? Com a bola só espirrada, alta, só bola sem qualidade. Quer dizer, ele recebia a bola para brigar com o adversário. Ele tem que estar mais para frente, então? Não, ele tem que estar na área. A bola chega na área na cabeça dele, ele faz. Porque... E onde ele está que não está na área? Não, mas como a bola não chega, o centroavante, isso é até inconsciente, o centroavante acha que está jogando mal. O que ele vai fazer? Ele sai da área, vai buscar a bola. Aí não dá, aí ele tem dificuldade, porque tecnicamente ele não é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar um pouco aqui sobre essas notícias. O São Paulo, então, está no mercado, né, atrás de um meio-campista e de um lateral. Na minha opinião, precisa de lateral direito e um lateral esquerdo, né? Até 2 lateral esquerdo. Então, São Paulo começou a surgir algumas especulações, né, pessoal? Do Coronado. Eu não sei de onde que tira esses nomes, né? Porque o Coronado, nenhuma chance, né, galera? Até porque ganha quase 2 milhões de reais aí no Corinthians. E mesmo se ganhasse menos, né, é improvável, né, que o Corinthians libere um meio-campista para o São Paulo. Ele poderia até cair até bem, né, pessoal? Mas pelo alto salário, esquece. E sobre o Wender, não, então o Cruzeiro entrou na parada. Aí que tá, né, galera? Alguns torcedores pedem SAF no São Paulo, alguns são a favor, alguns são contra. O São Paulo não quer, né, SAF nem tão cedo, mas aí que tá, né? A gente vê o Botafogo que virou SAF, provavelmente deve ser campeão da Libertadores esse ano, né, e campeão brasileiro. O Cruzeiro agora, né, que virou SAF, está contratando grandes jogadores, e o São Paulo não vira SAF, mas e fica nessa pindaíba, né, pessoal? Claro, tem o Flamengo aí, tem o Palmeiras que não virou SAF e está aí sendo campeão também, né? Então é muito importante, então, já que o São Paulo não vai virar SAF, fechar as torneiras mesmo, galera. Para o ano que vem não fica pensando em grandes nomes. O São Paulo aprovou o fundo de investimento, né, para pagar suas contas aí bancárias, né, que tem altos juros. Então a gente, torcedor, tem que entender a situação, não adianta ficar esperando grandes nomes aí. Tem que dar uma chance, né? 1, 2 anos aí para ver se... Mas não adianta nada também, né? O São Paulo ficar 1, 2 anos aí sem contratar jogador, só trazendo uns mais ou menos, e também a dívida continuar aumentando, né? Igual esse ano, o São Paulo deve ficar em um prejuízo, né, grande, com mais de 100 milhões de reais. São Paulo deve ficar em um prejuízo. E o São Paulo não trouxe grandes nomes esse ano, né, pessoal? Então, já que vai fechar as torneiras, que fecha de vez, né? É claro, alguns nomes como o Oscar, né, que surge aí no mercado, deve ter um salário aí em torno de 1 milhão, né, pessoal? Se ele conseguir baixar um pouco, claro que deve ser até mais, né, 1 milhão e pouco, 1 milhão. Mas aí que o São Paulo pode fazer é que nem o Nicão vai sair, né, que tem um salário de 500 a 600 mil. E se saísse mais algum jogador, né, pessoal? Se o São Paulo renovasse com o Luiz Gustavo, um exemplo, com o Rafinha, fosse liberando alguma folha salarial, poderia sim trazer o Oscar, né, galera? Até porque vai pagar só o salário do jogador, né, e um pouco de luvas. Então o São Paulo não pode perder a oportunidade de trazer um jogador igual o Oscar. Até porque o Luciano no meio campo ali, apesar que alguns torcedores apoiam muito o Luciano, na minha opinião não pode ser titular do São Paulo, né? Até porque muitos aí falam do Caleri, né? Mas o São Paulo não tem um meio-campista ali de toque de bola, né, pessoal? Que deixa o Caleri na cara do gol, igual muitos times têm. A gente pode ver o Palmeiras, o Flamengo, até o Corinthians. Tem jogadores assim, né? Então o São Paulo não tem um meio-campista assim. O Lucas Moura poderia ser uma opção, né? Mas o Lucas é um jogador de velocidade ali também. Mas para mim, na minha opinião, poderia ser titular sim no lugar do Luciano. Mas para a próxima temporada o São Paulo tinha que trazer o meio-campista sim. Então esses nomes aí como o Wender, o Coronado e o Oscar, o Coronado pode arriscar, né, pessoal? O Wender com a entrada do Cruzeiro fica mais difícil, né? A gente sabe como é que funciona a SAF quando quer investir. Apesar de ter algumas SAFs igual o Bragantino, né, pessoal? Não é toda SAF. Igual o Bragantino está quase caindo para a segunda divisão. Então tem que ser uma SAF boa, né? Analisar bem se um clube for virar SAF. E o Oscar é uma opção boa, né, pessoal? Na minha opinião, eu tentaria tirar alguns jogadores, né, da folha salarial para tentar trazer o Oscar. E na lateral, principalmente na lateral esquerda, o São Paulo precisa, na minha opinião, de 2 jogadores, né, pessoal? Até porque o Wellington vai embora. Aí o São Paulo traz um jogador titular. Se ele se machuca, vai jogar quem? O Jamal Lewis, apesar da assistência no último jogo, pessoal.
na minha opinião, não deve se firmar no São Paulo, nem ele, nem o Patrick, né, o jovem jogador Patrick, que na minha opinião também não é jogador para o São Paulo. E na lateral direita tem o Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius vem muito mal, né, pessoal, nos últimos jogos aí, e de vez em quando se machuca. O Moreira a gente nem vê, né? Em relação ao Rafinha, né, pessoal, nos últimos jogos ele é mais um auxiliar, né, do Zubeldia do que um lateral. Então que contrate ele para ser um auxiliar ali, né, galera? E traz mais um lateral direito, até porque ficar com 3 laterais, Moreira, Rafinha, Igor Vinícius, e praticamente nenhum se firma, né, galera? Então o São Paulo precisa ir trazer mais um. E que não precisa 4 também, né, galera? Então poderia sim liberar o Rafinha. E o São Paulo agora vai ter tempo de trabalhar, né, pessoal? Até porque volta a campo agora só no dia 20 contra o Bragantino. É uma pena, né? O São Paulo ter sido eliminado de todas as Copas. E agora a gente praticamente só fica assistindo, né, algumas competições. E o São Paulo entrando a cada 10 dias praticamente no Campeonato Brasileiro. Espero que acabe logo essa temporada, né? Para o São Paulo já focar no planejamento para a próxima. Mas o São Paulo também tem que focar o Zubeldia, principalmente. Se o São Paulo começar esse ano que vem, né, pessoal, com o mesmo time, com essa mesma formação com o Luciano no meio, logo a torcida vai ficar pedindo a sua saída. Eu sei que alguns torcedores apoiam o Zubeldia, né, mas na minha opinião, ele tem que mudar essa formação, né, galera? O Willian Gomes tem que entrar mais. Não sei o que aconteceu, né? O Willian Gomes não entra mais. Não é possível que tudo que ele estava jogando ele não entrar. O Eric, né, começou a entrar, depois não entrou mais. Parece que qualquer jogador que entra vai mal, o Zubeldia tira, né, não entra mais, menos o Luciano, com o título da Copa do Brasil, né, pessoal? Então, se o Flamengo subir para a 4ª colocação com um jogo a menos que eles têm, vai abrir o G5, né? Então a disputa do São Paulo agora é contra o Internacional, porque se o Botafogo ganhar a Libertadores e o São Paulo consegue se classificar direto para a fase de grupos, né, mesmo na 6ª colocação. Mas se o Botafogo perder, né, para o Atlético Mineiro, aí o São Paulo tem que estar na frente do Internacional, né? Não tem jeito, o São Paulo então disputa aí direto contra o Inter, até porque é muito importante o São Paulo tentar classificar, né, para a fase de grupos, porque começa só em abril, e se for para a pré-Libertadores já começa em fevereiro, né? E é caso o São Paulo perde, se eu não me engano, na pré-Libertadores não vai nem para a Sul-Americana. Então é muito importante, né, até para o planejamento do time tentar se classificar direto para a fase de grupos. O Cruzeiro está na 7ª posição com 10 pontos atrás do São Paulo. Então o Cruzeiro não assusta mais o São Paulo, né, pessoal, nessa reta final. Então é muito importante o São Paulo tentar focar, né, até porque tem que tentar passar o Internacional, a não ser que o Botafogo então seja o campeão, né, da Libertadores. E resta 5 jogos aí para o São Paulo, né, pela frente. O Tricolor enfrenta o Bragantino fora de casa, depois o Atlético Mineiro em casa, o Grêmio fora de casa, o Juventude em casa e o Botafogo fora de casa. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.